Então, se você tem o conhecimento, tem a cabeça aberta, mas não põe em prática, fica só um livro na prateleira. Como que a gente compreende ou entende as braquiárias para a gente escolher a melhor opção lá na hora da gente utilizar? Boi não compacta solo, em forma nenhuma. O que compacta solo é a forma como você maneja. Então, começa agora a Raiz da Solução Podcast. Fala, raizeiros! Está iniciando mais um A Raiz da Solução Podcast. E hoje diretamente da A Raiz da Solução Experience em Brasília, onde a gente vai trazer dicas práticas e de valor para você, produtor rural, colher mais. E hoje a gente está com um convidado muito especial, o Matheus Arantes, que ele é consultor em integração lavoura-pecuária e pecuária. Matheus, obrigado por você ter aceitado o convite de vir estar aqui compartilhando informações conosco. E no início a gente sempre pergunta para que o convidado se apresente, fala de onde é, o que faz, bem rapidamente uma introdução para nós já iniciarmos com o bate-papo. Bom, meu nome é Matheus Arantes, eu sou agropecuarista agora, mas consultor, moro em São Paulo desde 2011. A gente é idealizador do Sistema São Mateus, validado pela Embrapa, de integração lavoura-pecuária, que é um sistema que possibilitou fazer soja em regiões de risco, caso não saiba, né? Esse sistema foi validado em 2012. E minha família toda é de pecuarista. A gente vem de uma tradição de pecuária. Meu tataravô pegava gado lá em Campo Grande, Pantanal, e trazia para comercializar em Minas Gerais, no sul de Minas. E aí em Três Lagoas, meu bisavô ficou lá, meu avô ficou lá, teve terra, e lá a gente tem essa atividade de pecuária e de agricultura, que entrou na fazenda por volta de 2000. E aí, em 2011, eu resolvi mudar para São Paulo. E em 2012 eu comecei a arrumar incômodo, porque na fazenda estava organizado, estava com equipe. Eu falei, bom, agora meus irmãos tocam, eu quero arrumar coisa para me incomodar. Aí fui virar consultor, né? Então a ideia foi essa. Foi replicar o conhecimento, né? Tentar buscar outros eu áreas. sou um cara que gosta do desafio, de procurar novas coisas, né? E ir para São Paulo, sair do mato, né? Ir para São Paulo, já tinha uma experiência logo que eu saí da faculdade em São Paulo que eu não gostei, mas acabei voltando para São Paulo. E tinha uma época boa, essa época de 2011, 12, o agro estava começando a expandir crédito internacional para compra de área, né? Era uma época bem interessante. E a minha ideia inicial era essa, era buscar crédito para potencializar os projetos que a gente estava desenvolvendo na fazenda. Aí por uma série de conjunturas lá da Dilma, né, o crédito foi meio cessou, e aí eu falei, não, então deixa eu procurar outra coisa para me incomodar. Aí fui para a área de consultoria. E essa área de consultoria aí, você trabalha exclusivamente Sistema São Mateus. O Sistema São Mateus é um sistema de integração lavoura-pecuária. A tua consultoria ela é mais focada em cima de produção de grãos, da lavoura-pecuária. Podia explicar um pouquinho para nós o que realmente você vem trabalhando nesse período aí? A gente teve uma criação muito interessante, né? Porque meu pai e minha mãe sempre forçou a gente desde novinho a frequentar muito cedo a fazenda. Então, a gente acompanhava o dia a dia da fazenda em loco mesmo, não tinha muita tato no negócio, mas como era pecuária, então a gente ia fazer o quê? Ia andar a cavalo, ia mexer com gado, ia mexer com cerca, trator uma vez ou outra quando estava mais velhinho, mas eu estava de chupeta, eu já estava em cima de um cavalo já e trabalhando no campo. Então a gente teve sempre essa prática, né? Minha mãe e meu pai teve muito essa preocupação de colocar a gente muito novo, eu e mais 2 irmãos. Então, desde que eu me conheço por gente, a gente frequentava muito a fazenda. Chegou num ponto que meu pai até, a gente tinha salário, então chegava no meio do ano, nas férias, então tinha carteira assinada, igual o funcionário, tinha carteirinha nossa lá, né, de mentirinha, né, mas tinha a carteirinha lá, então lá tinha o dinheirinho do mês de cada um trabalhou e tinha delação premiada, né, porque punha os 3 lá e falava assim, meu pai perguntava, quantos dias você trabalhou? Eu trabalhei 20. Eu outro, não, você não trabalhou não, aquele dia lá você ficou dormindo. Então tinha um desconto dos dias da delação premiada ali, né? Então, isso para te contar que a formação minha foi muito na prática do dia a dia da fazenda. Quando eu entrei para a faculdade, eu tinha o prazer, que era a técnica, e tinha a dor, que era a econômica, que era essa parte de gestão, que era muito ruim na nossa família, né? De número, né, como era antigamente a maioria das pecuárias. Então não tinha
uma coisa mais moderna de gestão, de ter isso. E na Exalc, na faculdade que eu fiz, tinha muito forte essa parte de gestão. Né? Então, na Exalc eu fiz estágio em gestão e fui fazendo as matérias técnicas. Então, quando eu resolvi ir para a consultoria do São Mateus, na verdade a gente começou a olhar toda a fazenda. Eu fiquei trabalhando em gestão na fazenda, implantando sistema de gestão, de controle, de gente, de processo e também de produção. Porque eu falava, como é que eu vou pegar uma fazenda de pecuária e transformar essa fazenda numa fazenda mais lucrativa? E aí, então, foi quando surgiu essa ideia aí. Eu conheci um holandês em Maracaju, até falei com ele agora, o Wack, e ele é meu mentor desde então. Então, em 96, que eu saí da faculdade, eu conheci Integração Lavoura-Pecuária. Esse cara foi o cara que primeiro plantou soja em cima de braquiária. Ele plantou em 89. Em 89? 89. Então, em 96, ele já tinha 7 anos que ele estava no sistema. 7 anos. Isso então assim, vem desde lá de trás. Então, todo esse conceito de lavoura-pecuária, você está fazendo a soja em cima de plantas de cobertura, de braquiária, no sistema de integração há muitos anos. Em 94 eu fiz estágio na Embrapa, gado de corte, e então eu sempre equilibrava assim. Então na escola eu fazia economia e quando tinha os estágios eu fazia na produção, ou na fazenda, ou em alguma fazenda, ou em algum centro que eu, né? Em 94 tinha o sustentabilidade, que é um experimento que tem até hoje, aqueles experimentos de longa duração na Embrapa, que tem vários sistemas. E um deles é os sistemas integrados. Então lá tem só lavoura, tem lavoura e pasto, tem lavoura, pasto e eucalipto, tem até hoje lá. Então, esses sistemas integrados me chamou a atenção desde a época de faculdade. Né? E aí em 96 eu conheci esse holandês e eu falei, ó, é isso aqui. E aí eu perguntei para esse holandês, eu falei, holandês, eu estou em Três Lagoas, você acha que em Três Lagoas dá soja? Porque lá todo mundo fala que é quente, que é difícil, que é arenoso, tem veranico, que a altitude não dá, que é 250, 280 metros. Quebra de paradigma, né? Vamos dizer, na época, para a época, a gente tinha, naquela época lá atrás, as histórias que a gente tinha, soja, você precisa de altitude, ou seja, precisa solo arenoso, você não tem essa disparidade de produtividade, precisa de argila para você ter uma estabilidade produtiva e altas produtividades. E a gente vamos pensando assim, trazendo como a história, né, um pouquinho da história, e os resultados que a gente vem tendo hoje comprovam que às vezes a gente não precisa ter tudo isso, né? Gostaria que você elencasse um pouquinho sobre isso. Então, isso é o que a gente começou a acreditar, porque o que acontecia? O Aki chegou e contou uma história bem simples. Como a gente é da região do Mato Grosso do Sul, a gente conhece bem lá, né? Meu avô tinha fazenda em Dourados, até hoje tem, ficou pro meu tio, que é uma fazenda agrícola de terras muito boas e muito produtivas. Terra de cultura, né, que a gente chamava. Então, eram terras extremamente férteis. E o Aki, a família dele holandesa, morava em Ponta Grossa. Então ele saía de Ponta Grossa para ir para Maracaju, passava por Dourados. Maracaju são solos ácidos, não chove tão bem e muito diferente da região de Dourados. Dourados o cara não punha nada, colhia 50, 60 sacos na década de 70, soja. E lá na Maracaju a sojinha é aquele trenzinho raquítico, amarelo, né? Ruim, muito ácido, precisava de 10, 12, 15 toneladas de calcário para fazer algum efeito, mas naquela época ninguém sabia direito. E ele falou, Matheus, eu vou te falar o que eu te falei. Quando eu passava em Dourados, eu falava, será que algum dia eu vou ter a soja em Maracaju, pelo menos parecida com a de Dourados? Né? E hoje Maracaju é um polo, quem tem terra em Maracaju não troca pela terra de Dourados. Exatamente. Então ele falou, você tem tudo para dar certo, porque mesmo se a soja der um pouquinho de prejuízo, o ganho que você vai ter no gado é muito grande. E aí eu fiquei com essa ideia. Para quem não conhece esse sistema São Mateus, você poderia explicar para nós qual que é o conceito, qual que é o pilar, o princípio, como que se faz esse sistema e o que é o grande benefício desse sistema aí para o sistema produtivo? É tudo que vocês já estão falando aqui na Raiz. Mas isso a gente já sabia desde lá de trás, né? 96. Porque o que é o São Mateus? A gente percebeu, a Embrapa foi lá na fazenda e a gente montou o que eles chamam de unidade de referência tecnológica.
Então, tinha vários sistemas. Vamos concentrar no soja, que eu acho que é o que o pessoal mais quer saber, né? Soja e pecuária. Então lá a gente montou sistema convencional de soja, ou seja, vamos corrigir e vamos plantar soja convencional. Então colheu a soja, nivela, espera pousio, o ano seguinte nivela, planta soja no convencional. Vamos plantar também soja com milheto. Então todo ano era soja e milheto. Soja e milheto. E aí eu já tinha algumas experiências vinda do holandês e a gente já estava 8 anos plantando soja na fazenda, quando a Embrapa chegou. Que era o quê? O pasto ficar pelo menos 18 meses. E aí sim eu entro com soja. Então eu sempre tinha área de pasto e área de soja, mas para entrar a soja, eu tinha que ter 18 meses de pasto. Junto com o Júlio Salton, da Embrapa, do CPAO, e o Armindo Quicho, que já é falecido, a gente montou o sistema. Como é que funciona o sistema? Bom, eu vou entrar na área de abertura, vou pegar um pasto degradado, uma terra arenosa. Eu vou preparar esse solo como se eu fosse plantar soja. Então eu vou fazer calcário em profundidade, lá a gente fez com a Iveca, né? Só que as quantidades mudaram, né? As quantidades de cálcio que usava na recomendação da Embrapa não é a mesma que a gente usa hoje, né? Mas fizemos calcário em profundidade, fez fosfatagem, fez potassagem, só que em vez de plantar soja, ou plantar um milhetinho ali no intervalinho, né, entre a soja e o inverno ali, não, a gente entrou com pasto. Com braquiária. Com braquiária. E esse pasto fica por 6 a 18 meses, dependendo da época que você começa o plantio. Então ali você adequa química, física e biológica. Por que biológico? Porque o gado está fazendo parte do sistema. Então toda a biologia de solo é adequada pela raiz da braquiária e mais pelo componente pecuário. Então só depois eu entro com a soja. Depois de 18 meses. Depois de 18 meses. Então a primeira água é pasto, a segunda água é soja. Isso é a primeira parte do São Mateus. Então se a gente vai fazer uma abertura, a gente faz dessa forma. Sim. No caso em regiões de risco, a Embrapa recomenda que esse pasto fique por 30 meses. Ou seja, ele passa 2 águas. E aí, só depois vem a soja. Então, se você puxar o São Mateus, você vai ter 3 talhões na fazenda. 1 de soja e 2 de pasto. Então, todo ano, o pasto que iria para a terceira água, vira soja. E a soja vira pasto, safrinha. Então, todo ano, você deixa o pasto pelo menos 18 meses. 30 meses. 30 meses. Para recuperar e ter todo o benefício dessa matéria orgânica, né? E aí sim a soja ter o potencial produtivo para as regiões de risco. Então o São Mateus funciona assim. E o que está girando a produtividade dessa soja no Então sistema? aí que é um negócio bacana, né? Porque, vamos lá, hoje um custo de abertura ficaria quanto? Cara, os 35, moldes de 30, hoje, né? 35 sacos, acho que... Então, Hoje a gente fala o custo de abertura ficou astronômico justamente porque a gente está vivendo uma questão de fósforo alto, né? Principalmente nesses últimos dias. A gente viu essa estourada do fósforo, dos fertilizantes, como a gente viu aqui no evento, toda essa palestra de mercado, o pessoal da Agriinvest aqui, nos trouxe dados atualizados, questão do que aconteceu, né? Do ano passado para esse ano, o quanto subiu isso. Então a gente observa que hoje o custo de abertura está altíssimo. A gente fazer essa calcário, gesso, tudo o jeito que precisa fazer é alto. Mas a gente vê que tem esse benefício, por exemplo, a gente fazer essa abertura bem feita, a gente traz benefícios já colocar logo a quantidade certa de cálcio, de magnésio lá embaixo, aproveitar essa operação que é cara, que não é barata, principalmente a operação de grade, né, que hoje a gente sabe que o óleo diesel também não é barato, a gente fazer bem feito. Mas eu digo assim, a gente sempre fala que colocar a braquiária no sistema para fazer realmente essa parte biológica, né, toda essa parte no sistema. E aí você vem trazendo pra gente que desde lá de trás que isso não é novo, que isso é antigo. E como isso é bacana, né, trazendo os resultados. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do que logo no primeiro ano, você colocando braquiária, se você tiver também alguma área que não foi feita no sistema São Mateus e uma área que não foi feita dentro da pesquisa, provavelmente, quais foram os resultados do benefício na soja em termos de colheita? Isso que é interessante. Então vamos dizer que hoje, sei lá, fica o quê? R$6.000 de insumos? De abertura por aí, vamos falar para que mais. Seja isso. Vamos falar que seja 6, só para a gente pôr um número. Ah, mas no da raiz, que
a quantidade de nutriente é bem maior do que a Embrapa recomendava. Então vamos falar que seja R$8.000 ou R$9.000, vamos dizer. Vamos pôr R$9.000 para a gente fazer uma conta redonda. Vocês vão entender onde eu vou chegar. Então vamos dizer que eu gaste R$9.000 para fazer a abertura. Quem tem que pagar essa conta, no caso da lavoura? É a soja, é o milho, né? Soja e milho. E você já vai chegar com um potencial alto logo em seguida, não é isso? Exatamente. No São Mateus, quando a Embrapa fazia essa abertura com menos insumos, você sai de uma produtividade de 5 arrobas por hectare no pasto degradado para 20. Vixe. 20 arrobas hoje por hectare é 6.000. Num sistema onde eu vou jogar mais cálcio, mais magnésio, mais fósforo, mais potássio, não é fácil você sair. Quer dizer, na verdade é muito fácil você sair de 20 para 30 ou 40 arrobas por hectare. Quando a gente fala em 30 arrobas por hectare a 300, nós estamos falando que o custo de abertura é pago no primeiro ano. E, se bem feito, a soja no segundo ano já entra com potencial máximo de produtividade. O que é máximo? Aí a gente vai entrar na produtividade da soja no São Mateus e nos outros. Tá? Porque aí no máximo naquela condição de risco do São Mateus, que a gente está falando em 2012 que ele foi validado, né? De 2007 a 2012 são os dados, né? Isso. Então olha só que louco. Se hoje eu entro no sistema São Mateus com gado, o gado paga a abertura no primeiro ano. Tá? Então isso aí já é clássico. Isso aí é muito fácil de você conseguir isso. Então eu sempre falo, o gado que degrada é o gado que recupera. Se você manejar mal o teu pasto, você vai ter prejuízo, você vai ter baixa produtividade na soja, você vai ter baixa produtividade no gado, você vai se lascar. Você não vai produzir bem. Mas se você fizer certinho, entrar com o gado da forma correta, a soja entra com potencial máximo e a abertura você já paga no primeiro ano. O que é o potencial máximo? O que a gente viu? No histórico de 3 anos consecutivos de sojas de primeiro ano, aonde eu entrei com integração lavoura-pecuária em Três Lagoas, na época de 2008, 2009 até 2012, eu produzia de 45 a 65 sacos de soja. No convencional eu produzia de 15 a 20. E no direto, no bilhete, de 25 a 35. Entende? Então, hoje, com toda a técnica que tem, né, estão falando em 2024, né? 25, com toda a técnica que tem, eu não vejo a gente chegando usando numa condição boa, na maioria das regiões do Brasil, você tem uma soja com menos de 60 sacos após a abertura, né? Eu acho que hoje o que vocês pregam na raiz, que o Leandro fala, facilmente você chega numa soja de 80 sacas por hectare após uma abertura de pecuária. Exatamente. As aberturas hoje que a gente faz, a gente tem resultados muito robustos, né? De já no primeiro ano, claro, a gente vai depende de como você faz, se entrar braquiário no sistema ou não, mas onde é que você consegue fazer uma abertura boa, você tem altas produtividades já logo a um curto período de tempo, porque você está com um nível mais alto de fertilidade, buscando níveis mais altos de fósforo, de potássio, de magnésio que se utilizava lá atrás. Então, hoje a gente tem um potencial um pouco maior do que a gente vinha lá atrás. Mas é muito bacana essa questão, principalmente dos resultados que você vem trazendo aí pra gente, que dizer que isso não é novo, né? Sim. Isso a gente foi adaptando ao longo dos anos, né? E que dá resultado. Sim. Já está validado. E como tem muito pasto degradado ainda hoje no nível Brasil, gostaria que você falasse um pouquinho, né, que você trabalha, o que você tem visto. Eu estou dentro desse cenário do Brasil, quais são as oportunidades para esse sistema? Ela vem acontecendo, né? As áreas de soja vêm migrando para as áreas de pasto degradado, né? E isso está acontecendo de duas formas. Uma é a profissionalização da pecuária. Então, o pecuarista que está ficando, ele tem que achar uma maneira de competir com a soja, com a cana. Lá no Mato Grosso do Sul tem eucalipto, agora está entrando citros. Então, ele vai ter que achar uma maneira de competir, ou ele vai sendo expulso para áreas de menor valor que não consegue ir nessas, né, Pantanal, essas quebradas, área muito arenosa ainda, que o pessoal ainda não enxergou a oportunidade do São Mateus. Né? Porque eu acredito que a próxima fronteira aí de grãos são essas áreas ditas mais arenosas com mais problema. Então acho que o São Mateus não é a solução para tudo, mas ele dá uma boa estabilidade e você consegue colocar soja nessas áreas. Então eu acho que
essa transformação vai vir exatamente nessas áreas de pastagem. Então vai acabar entrando, como vem entrando os grãos dessas áreas de pastagem. Ela vai entrar aí. Bacana. E acho que uma pergunta muito frequente, né, a grande dúvida da grande maioria dos produtores é realmente a diferença entre as braquiárias. E braquiária é tudo igual? Como que você enxerga? O que você leva em consideração para escolher uma, para escolher outra? Dentre as braquiárias que a gente traz da pecuária para a agricultura, dentro de uma rosiense comparada a uma piatã, o que a gente espera de ganho, o que a gente espera de dificuldade, como que a gente compreende ou entende as braquiárias para a gente escolher a melhor opção lá na hora da gente utilizar? Cara, eu tenho feito muito assim, ó. Lá no começo, quando a gente fez o sistema São Mateus, a gente fez com marandu, que era a braquiária que já estava na fazenda. Porque eu tinha que comparar as situações. Então eu tinha que comparar o sistema São Mateus com o pasto de marandu. Então quanto que o sistema de São Mateus dá em cima de um pasto de marandu degradado. Mas eu também tinha que comparar quanto que o sistema São Mateus dava sobre um pasto de marandu ou sobre um marandu adubado e recuperado. Então tinha esses ensaios lá. Exato. E tinha um outro ensaio ainda que quanto que o sistema São Mateus, o pasto degradado, o pasto adubado, dava com relação ao pasto de marandu com estilosantes Campo Grande. Junto com a leguminosa. E tinha outra ainda, tinha um marandu no meio do eucalipto. Então a Embrapa fez um negócio muito bacana lá, que quem quisesse comparar os sistemas, você podia ter, né? Então a gente usou no São Mateus o marandu. Só que eu sempre fui muito curioso. Meu pai, da década de 70, quando ele formou, na Exalc também, os dois é formado lá, ele sofreu influência muito grande da Primavesi, do Voisin, que era essa diversidade. Então meu pai sempre falava assim, ó, a gente tem que ter diversidade na fazenda. Eu não posso ter um capim só. Então meu pai sempre foi desse negócio. Só que quando a gente ia na parte técnica do negócio, ou na Embrapa, ou na Exalc, os caras falavam assim, não, você não pode ter mais de um capim. Você pode ter mais de um capim na fazenda, mas não no mesmo piquete. Então, por exemplo, eu posso ter uma braquiária rosizense, uma umidícola, um pânico, um charaés, um zuri, um mombaça, tá, mas eu vou ter um piquete de zuri, um piquete de charaés, um piquete de mombaça, entende? Né? Então, a Embrapa nunca recomendou a gente misturar capim. O consórcio. Mas eu gosto dos extremos. Então eu comecei a misturar capim, sei lá, em 2004 ou 2005, já comecei a misturar capim. E também não misturava, porque a integração me dava essa possibilidade, porque eu trocava de capim todo ano. Todo ano tinha uma área de soja que era em cima de capim e que eu podia pôr um capim diferente. E eu comecei a testar isso. Então aí o pessoal fala, pô, Matheus, você sabe bastante de capim. Eu falei, eu sei porque eu errei bastante e acertei bastante, né? Então, o que eu comecei a perceber? Que quando eu punha os mix, o resultado era melhor do que o capim isolado. Mas dentre os isolados, para a soja, os pânicos é melhor. Então, se você pegar uma braquiária e comparar com pânico, quase que invariavelmente a soja do pânico vai produzir mais que a soja da braquiária. Né? Então você pergunta para mim, qual braquiária é melhor? O pânico, a soja. Ah, mas tem o manejo, aí outra coisa, a gente pode entrar nisso. Mas os pânicos, de maneira geral, são melhores do que as braquiárias. Braquiária é tudo igual? Também não. Mas aí tem a outra coisa. O que eu comecei a perceber? Que são coisas diferentes e não necessariamente uma melhor que a outra. A rosiziense tem a função dela, o piatã tem a função dela e o charaés tem a função dela. São 3 braquiárias com hábitos, estilos, carbono, associação de biota, raiz, todas diferentes. E a hora que você vai para um pânico, a mesma coisa. Se eu comparar um aruana com um tamani, com Maasai, com Zuri, são todos pânicos, com funções, crescimentos, associações de biota completamente diferentes um de outro. Então aí, Matheus, você fala assim, bom, e aí, como é que você monta esse quebra-cabeça? Essa é uma questão, né? Cara, qual é o seu objetivo? Exatamente. Né? Qual é o seu objetivo? O pessoal fala assim, mas não tem receita de bolo. Eu acho que tem.
O que vai mudar é a coberturinha do bolo. Então, cara, eu quero construir mais solo. É um tipo de mix. Eu quero um negócio mais rápido. É outro tipo de mix. Eu quero um negócio mais simples. É outro tipo. Então, hoje eu consigo organizar os mix, né, para que isso faça uma potencialização do seu sistema. Por exemplo, eu não posso pegar um solo de 10 de argila, né, ou de 6 de argila, que nem a gente já plantou, e ter o mesmo tratamento num solo de 70. Né? São solos diferentes que exigem mix de pastagem, no meu entendimento, diferentes. Então hoje eu falo com segurança, eu uso mix há muito tempo, desde 2004, 2005, tanto para gado como para lavoura, e com resultado muito bom. Você elencou antes que o resultado após a planta de cobertura é diferente, por exemplo, principalmente da cultura da soja após isso. Você elenca isso mais a questão, o que seria, no teu ponto de vista, essa diferença de produtividade? Por que você teve esse melhor produtividade na soja? Cara, aí vem aquelas coisas empíricas, né? A Embrapa responde isso. Se você pegar os boletins da Embrapa, na grande maioria dos boletins, se vocês fizeram a revisão bibliográfica, você vai ver que os pânicos, na maioria das vezes, ganhou das braquiárias. Exatamente. Né? Mas ela responde só com os dados de produção. Agora, o que realmente, né, tá ali mostrando que por que o pânico é melhor, né? O porquê disso? Aí você vai para o empirismo. Eu acho que não sei se a Embrapa tem essa resposta. Mas olhando, na minha cabeça, cara, é essa combinação de diversidade. Você tem diversidade de raiz, diversidade de composição da planta. Então, por exemplo, tem plantas que têm relação CN maior, outras têm CN menor, outras têm alguns exudatos da raiz que é diferente de outras. As associações biológicas de uma é diferente de outra. Se eu tiver só braquiária, eu vou ter um tipo de micro-organismo. Se eu tiver braquiária, pânico e leguminosa, ou só braquiária e pânico, é outro tipo. Então, como que você sabe isso certinho? Cara, é uma investigação muito pesada da ciência para descobrir isso aí. Mas fato é que se na hora que você põe no campo, maneja bem e planta, essa diferença aparece. Né? Ela é visual no depósito, né? na colheitadeira. Então é assim. Exatamente. Bacana, né? Bacana a gente ver um resultado no campo e a gente observar que aquilo justamente que a gente vem observando também, né? Quando é que você tem um sistema produtivo, principalmente com raízes profundas, sistema de enraizamento bem profundo, e aí você trazendo também essa questão de dois tipos de braquiária já, com toda essa parte de raiz, de microbiota, de associações também de fungos micorrízicos, algumas leguminosas a gente sabe que tem algumas braquiárias a gente sabe que tem uma associação maior com fungos micorrízicos do solo. Então toda essa parte a gente começa a pensar num sistema, né? Sim. Que tudo querendo ou não, tudo tá integrado, né? Tanto a parte física, a parte química, a parte biológica do solo. A gente fala em construção de solo, que é uma engrenagem. Eu sempre gosto dessa frase da engrenagem. Os três trabalham junto, não tem como você trabalhar um sozinho. Então é legal você estar trazendo esses resultados aí pra gente com propriedade, né, Matheus? Então, e trazendo um pouco mais para a parte de manejo também, Matheus, e vindo também, aproveitando a tua experiência com pecuária, para a gente aproveitar dentro dessas áreas que a gente tem integração lavoura-pecuária, mas com foco principal em soja e não tanto na pecuária, como que vocês ajustam a entrada do animal, a lotação animal, pensando mais na soja e tendo a pecuária como uma segunda safra? Vamos pensar assim, permitindo com que eu faça esse capim, com que eu introduza carbono, com que eu melhore a fertilidade do meu solo, mas como que eu regulo para que o meu benefício da palhada, pensando numa renda com gado, eu não atrapalhe, né, a soja que está vindo na sequência? Quando que eu tiro o gado? Quando que eu boto para me permitir estabelecimento de raiz? Como é que vocês fazem esses ajustes? Cara, isso aí é assim, ó. Eu falo assim, se você pensa em sistemas integrados que eu tenho que ter plantabilidade, se você não tem elementos de manejo do capim, nem começa. É melhor eu ter braquiária do que não ter nada. Não. Se eu tenho braquiária e não tenho um rolo faca, não tenho uma cigadeira, não tenho uma roçadeira, não tenho rolovaca ou boi, esquece. Você vai dar com o bucho na água. Porque, cara, é muito difícil você mexer.
Eu já penei demais na forma de como conduzir esse pasto para ter uma boa plantabilidade e não me atrapalhar na produtividade da soja. E nem sempre a gente consegue uma boa plantabilidade. A melhor área da São Mateus, que foi 89 sacas de média por hectare, eu consegui num Mombaça de 3 anos, com toceira. Aí você fala, porra, mas como é que você fez? Cara, é toceira. Eu tenho a foto, depois eu mostro para vocês, mas era toceira perenizada de 3 anos, foi a melhor produtividade que eu tive até hoje. Mas eu tive que fazer um manejo, tive que dissecar 60 dias antes, tive que tirar o gado da forma correta, tive que entrar com a botinha na hora certa, porque se eu sei que se eu entrasse muito seco ia dar problema, se entrasse muito molhado ia dar problema. Ah, mas é um talhão, beleza, mas é assim que é, né? Você plantar em cima de pasto sempre é um desafio. Então o que eu falo sempre? Cara, a primeira coisa, você tem que ter ferramentas de manejo. Você quer ter o gado? Mesmo que você tenha o gado, você tem que ter algum manejo mecânico para associar a isso. Só o gado não vai te resolver todos os problemas. Pode te resolver com alguns capins? Pode. Tem alguns capins que são mais fáceis de você manejar, tipo um arrozesiense, um aruana, ou até mesmo, às vezes, até um piatã. Você talvez até com gado, só com gado você consiga fazer o manejo adequado. Mas eu gosto sempre de associar ele com manejo mecânico. E por que eu falo isso? Porque para eu ter o máximo desempenho do sistema integrado, eu tenho que pensar no boi e tenho que pensar na soja. Se eu penso no boi, tem que sobrar forragem. O boi tem que selecionar para ganhar peso. Então eu não posso tirar toda aquela massa. Se eu penso na soja, eu também não posso tirar toda aquela massa e deixar o meu solo descoberto. Porque aí vai compactar e aí vai dar problema. O boi não compacta solo, em forma nenhuma. O que compacta solo é a cabeça do produtor. É o produtor que compacta, é o manejo que compacta. O boi, se fosse assim, não teria boi, Wélio, você não teria solo. O boi entrou lá, compactou, nunca mais se produz, né? Então, o que compacta o solo é a forma como você maneja. Então, vamos lá. Se eu pensar no boi, ele tem que tirar pouco, ganhar peso para dar renda. Se eu pensar na soja, eu não posso tirar muito. Porque se eu tirar muito, o solo fica descoberto, eu compacto. Bom, mas e aí como é que você resolve isso, né? Porque se ficar uma toceira ou ficar muita palha, como é que eu planto? Né? Então aí vem as mecânicas, né? A parte mecânica. Então eu tenho que manter uma altura regular de manejo de pasto que permita que meu boi tenha o máximo desempenho sem comprometer a parte de baixo do solo, que compacta o solo e tal, para a soja. E aí sim, eu faço um último manejo de adequação de solo, seja no rolo faca, seja numa roçadeira, e aí faz a dissecação, enfim, aí tem todo o processo que você faz isso para entrar com a soja depois, ou com o milho, com o que seja a cultura que você faça. Então o processo é esse. Matheus, tá, e aí? Hora que você pensa só na safrinha de boi para entrar e para sair, né? Que é o que você perguntou, né? Cara, porra, eu preciso sair. É uma safra. Entende, Renan? É a mesma coisa de você planejar uma colheita de soja. Cara, se eu vou plantar a soja, eu tenho a hora certa de colher, não é isso? Se eu passar da hora certa de colher, eu vou perder. Se eu adiantar a hora de colheita, eu também vou perder. No gado é a mesmíssima coisa. Então o gado, e esse é o erro de todo pecuarista, ele tem que estar planejado o que ele vai fazer, porque ele tem começo, meio e fim. Então, quando eu tenho que finalizar o meu gado para entrar com a soja, ou para fazer a dissecação, ou para fazer o manejo? Cara, esse gado varia de região para região, mas tem região que eu posso tirar em setembro, que eu posso tirar até em outubro. Tem região que eu vou ter que tirar em agosto. Tem ano que talvez eu tenha que tirar antes, porque acabou o pasto. Tem ano que eu posso deixar um pouquinho mais. Tem ano que eu vou ter que atrasar, porque meu capim não chegou no ponto ainda. Eu plantei e deu uma seca. Então, isso precisa estar dentro do planejamento da integração lavoura-pecuária. Eu vou ter um confinamento, eu vou ter uma silagem, eu vou ter um outro pasto, né? Porque você vai ter que remanejar isso. Eu vou ser muito eficiente na compra e na venda, então isso tudo faz a parte do planejamento, como se fosse planejar a soja ou uma lavoura qualquer. Mas do ponto de vista da braquiária, vamos trazer para a nossa realidade que o objetivo seria soja, uma braquiária, aí eu aproveitaria para ter uma fonte de renda com boi, mesmo que não fosse o meu objetivo 100% explorar o máximo do boi.
como que eu ajustaria essa carga para permitir com que eu tivesse um pouquinho mais de desenvolvimento de palha para mim fazer raiz, Então, para rebotar? É o que eu te falei. Então você esse tem que ajuste. manter essa altura, varia de capim para capim, de Uhum. mix para mix, né? Perfeito. Mas eu tenho que tentar pelo menos manter uma altura de 50% da altura de entrada. Tá? Mas isso varia. Por exemplo, o mombaça eu vou manejar diferente de uma rosiziense, Sim. Uhum. né? E se eu ponho mombaça com rosiziense, aí eu manejo mais diferente ainda. Mas normalmente eu não posso tirar mais do que 50% do que entrou. Então eu tenho que tentar manter essa altura. O que eu falo é, quem quer entrar numa safrinha de boi, entra de forma profissional. Porque ela é uma cultura de risco como qualquer outra cultura. Com certeza. Então não faça de qualquer jeito, né? Tenha um planejamento muito assertivo para você entrar, para que você ganhe o benefício de ter uma renda na safrinha e que esse benefício não te atrapalhe na cultura da soja, porque você corre o risco de se dar mal no gado e se dar mal na soja. Aqui na Experience veio um cara e perguntou para mim, Matheus, eu não tenho rolo faca, eu não tenho vaca, eu não tenho roçadeira, eu formei 300 hectares, eu não tenho cerca, eu não tenho água, como é que eu faço? Eu falo, cara, agora... Né? Como é E que tem o eu faço? vizinho que quer pôr gado. Eu falei, cara, É difícil. né? Dá para fazer? Eu falei, ó, é melhor que nada. Só de entrar o gado lá e você der um pastejo rápido, é de 3 a 5 sacos a mais na soja. Então eu falei para ele, cara, agora você fechou a área, quer aproveitar um pouquinho? Beleza, vai lá dar um pastejo rápido, você vai ganhar uma graninha boa no gado, não é tanto, mas você vai ganhar uma graninha, mas o benefício maior vai ser na soja. Então eu falei, não deixa baixar demais. Tirou o gado, ficou lá 1 mês, 2, 3, aí faz o manejo mecânico e prepara essa palhada para a próxima dessecação. Se a gente for falar de altura de entrada, deixar uma dica mais prática, Matheus, assim, pela tua experiência, algumas forragens, você dizia assim, um pânico, qual seria a altura de entrada e a altura de saída desse Então, pastejo? a gente sempre tem isso em mente. Até uma dica prática também, quantas unidades de animal você consegue colocar Então, num pasto, um pasto bem formado, um pasto mais ou menos uma dica Essa aí. é a grande dificuldade, porque, por exemplo, quando a gente vai para a soja, é mais fácil de você determinar isso. Uhum. E você fala assim, cara, num solo arenoso. No solo arenoso eu vou pôr menos planta. Eu estou dando exemplo, né? E vou fazer tal adubação. Na pecuária não funciona assim, porque o tanto de gado que eu vou colocar ou vou tirar vai depender da produção de matéria seca, porque eu tenho um componente vivo ali. Né? Embora a soja seja também, mas o gado ele vai consumir aquilo que está ali. Então olha que louco. Vou dar um exemplo de um cliente meu agora em Cidrolândia. Esse ano foi um ano bom de safrinha, choveu bem, né? Normalmente as áreas dele do ano passado não deu o pasto que deu esse ano. O tanto de gado é o mesmo, ele não mudou o número de animais. Esse ano eu tive que entrar com o rolo faca na frente do gado, porque senão ia passar. Porque a condição de chuva foi diferente. Entendeu? Porque aí eu vou produzir mais. Então você imagina, eu vou estimar que eu vou pôr 2 cabeças por hectare e choveu bem, eu posso pôr 4. Mas se eu pôr 4 e a chuva cortar, 2, 3 meses depois cai para 2. Você está preparado para absorver essas outras 2 que você colocou? Não, não estou. Então você tem alguma coisa mecânica. Então o que eu falo sempre é assim, se você forma um bom pasto, no mínimo 2 cabeças por hectare é suficiente para você aguentar de 60 a 90 dias. Esse é o dado prático. Então, a grosso modo, se eu tenho 1.000 hectares de forragem, eu posso fazer a programação de 2.000 cabeças. Tudo certo? Tudo certo. Pode ser que ponha menos, se eu pegar um ano muito seco, pode ser que não caiba as 2.000. Então eu já tenho que ter o plano B para tirar 1.000 ou 500 em 30 a 60 dias se não chover bem. Ou eu tenho que ter um rolo faca, ou algum sistema de corte para ir na frente para não deixar o capim passar demais. Matheus, eu estou pegando esse rolo faca e jogando no chão o capim. Tá bom. Mas você pode fazer um feno, você pode fazer uma silagem, tem outras maneiras também de você usar. Mas basicamente é isso, você tentar colocar em 50% de altura de entrada, né? E aí depende muito do ano. Tem ano, e eu não gosto de deixar crescer demais, né? Então, tipo,
Muita gente hoje entra com rolo faca aí com 50, 60 centímetros ou até mais, né? Eu acho que é daí para baixo, né? Não precisa entrar muito mais do que 50 centímetros, né? E qual que é o cálculo de consumo de massa que vocês fazem para estimar? 2,5% do peso vivo é o que o animal come em matéria seca. Então, se você quiser fazer um negócio muito mais preciso, aí você vai na conta mesmo do detalhe, né? Então você corta o tanto de material que tem e vai estimando isso. O capim vai crescendo dia a dia. Então como é que é o manejo ideal que todo mundo fala? Bom, se eu tenho 2.000 cabeças, eu multiplico por 2,5% do peso, vezes as 2.000, eu sei o volume de matéria seca que eu preciso. Eu vou lá e faço a amostragem no metro quadrado. Hoje tem prato, né? Tem um prato que mede isso mais fácil. E aí você estima quanto de faixa ou quanto de forragem você tem que dar para esse animal por dia. E conforme vai crescendo, você vai saber, porra, vai passar ou vai faltar, né? E aí você vai dosando isso no dia a dia. E tem-se um cálculo hoje de, por exemplo, a gente fala sempre de melhoria do sistema, tem aquela questão do subproduto, que é o esterco e a urina do animal, e que traz vários benefícios no estímulo à microbiota associado à palhada. Também a gente sabe que tudo isso tem o incremento de nitrogênio, de fósforo, de enxofre, todos aqueles nutrientes associados a tudo isso. Tem-se um cálculo mais ou menos hoje de quanto que eu consigo, além do benefício da palhada, eu consigo incrementar no meu sistema via esterco e via urina de nitrogênio, por exemplo, que é uma coisa que a gente debateu muito hoje aqui, que é um gap de produtividade na Tem, clorozoa? cara, isso aí, só que assim, tem estudos isolados que eu conheço e tem o que eu penso a respeito. Então, assim, tem dados que mostram que, à medida que você concentra os animais, esse aporte de nutrientes é maior. À medida que você dispersa animais, esse aporte de nutrientes, embora seja o mesmo, então vou dar um exemplo. Se eu pegar 1.000 animais em 1 hectare, é uma distribuição de esterco. Se eu pegar os mesmos 1.000 animais em um piquete de 10 hectares, é outra distribuição. Concorda comigo? Beleza. Mas o piquete de 10 hectares é o mesmo. Então eu posso pegar 1.000 animais e abrir um piquete de 10 hectares, ou eu posso pegar esse piquete de 10 hectares e dar faixas de 1 hectare. Você entende que eu mudo completamente o balanço disso? Embora a quantidade nos 10 hectares seja a mesma, por dia, se eu der uma faixa por dia, de 1 hectare para 2.000 animais ou para 1.000 animais, a quantidade de esterco por área muda. Né? É meio louco. O gado, então vamos trazer isso mais claro para vocês entenderem. Então imagine que essa mesa aqui seja os 10 hectares. Eu tenho 10 dias para pastejar esses 10 hectares. Eu posso soltar os animais e deixar eles aqui por 10 dias. O que vai acontecer? O animal tende a se concentrar na água. Então ele vai pastar. Você come onde você caga? Você come onde você caga? Não. Não. Então o que o animal faz? Ele começa a pastar, não fez cocô ainda. Ele encheu o bucho, ele volta para a beira da água e faz a ruminação dele ali tranquilinho. A hora que ele sente a vontade de pastar de novo, ele levanta, esterca e vai continuar o pastejo. Então esse é um mote dele, ele não vai cagar na área inteira, né? E depois fala, bom, como é que eu vou cagar? Eu não vou comer onde eu vou, né? Mas olha só que interessante. Se eu dou 1 hectare por dia, então eu dei 1 hectare, ele comeu aquele dia. Beleza. A hora que ele levantar, ele vai cagar onde? Naquele 1 hectare que ele comeu, porque ele sabe que ele vai entrar num pasto novo. Para trás, ele não vai comer mais. Então, naquele 1 hectare que você deu lá na frente, ele vai comer, ali ele vai cagar de novo. Então, a concentração de esterco muda. E esse é o erro. Se você consegue uma concentração de esterco maior, o benefício do gado é menor. Se você consegue uma concentração de esterco mais uniforme, dando 1 hectare por dia, o benefício do esterco é maior. Então, assim, em alguns casos, você chega a zerar as adubações, porque o gado recicla quase que 95%. Então, você aumenta nível de fósforo, de cálcio, de magnésio, de potássio, de ureia, de tudo.
né? Então tem casos que muitas vezes você zera a adubação, né? Porque acaba sendo um balanço positivo. É um assunto que a gente tem tempo aqui, vai longe, porque aí você tem outro aspecto, que aí é a composição do teu pasto. Né? Se ele tem mais lignina, se ele tem mais carbono, menos carbono, mais nitrogênio, menos nitrogênio, e a distribuição do esterco no teu pastejo. Então muda muito. Se você pegar os dados isolados, você vai ver isso. Você não consegue fechar um balanço uniforme dependendo do manejo que você dá para o gado. Mas tem tipo assim, o que os estudos trazem de Então, a Embrapa fala assim, ó, se você tem a média que eles trabalham de 2 UA, 3 UA por hectare, e nos pastejos mais tradicionais, sem ser pastejo em faixa, ele põe isso, cara, o boi no sistema, pelo esse incremento biológico, ele te dá de 3 a 5 sacos a mais, que é o dado que vocês têm, que até que o Leandro falou. Então isso já é meio consenso. Só que a gente sabe na prática que se eu pegar essas mesmas 3 UAs e começar a dar faixas, o incremento é muito maior. Quanto? Não sei se a Embrapa mediu isso ainda, né? Mas eu acho que isso aí, talvez você não incremente muito mais, mas você começa a olhar a fertilidade do teu solo e falar, peraí, eu estou ganhando 5, 6, 10 sacos a mais, eu posso tirar metade da adubação. Pela análise, né? Sim. Aí você vai começar a falar, pô, da onde vem o nutriente? Porque se o boi exporta, a soja exporta, porque o boi vai embora, né? Não vai? Vai. Ele come capim e vai embora, mas o boi Exato. exporta 5% do que ele consome, o resto é reciclado. O problema é que o boi, no pastejo concentrado, você pega os nutrientes que estavam lá e concentra aqui. No pastejo em faixa, você pega os nutrientes que estão aqui e recicla aqui mesmo. Então isso ainda não está bem certo. ajustado, entendeu? Isso aí, mas assim, isso eu tenho convicção que se você fizer dessa forma, com certeza as produtividades vão aumentar, além dos 5 sacos, e as adubações vão cair. O sistema é positivo. Muita coisa não é falado, ou não é ainda colocado. Por exemplo, eu vejo a gente está falando de nitrogênio aqui, todo mundo preocupado em aporte de N. Qual é a maior fábrica de N que a gente tem? E a mais barata? O que vocês acham? O que é a maior fábrica de N que a gente tem? Fixação biológica para mim hoje. Mas a gente associa fixação biológica à leguminosa, não é? Exatamente. E os bichos de vida livre? Não fixa? Matéria O orgânica. azospirilo, o azotobacter, não fixa nada? Fixo. E Em por que que não menor é falado? quantidade e em menos eficiência, mas Maior eles quantidade e fixam. menor. Né? Aí vou dar outro parâmetro para vocês. E os fungos? Fixa nitrogênio? O que vocês acham? Na minha Fungo percepção, fixa? na minha percepção, eles não conseguem captar esse nitrogênio do ar, mas eles captam ele da matéria orgânica, da palhada, da mineralização, eles toda a mais reciclam esse nitrogênio do que Exatamente. propriamente Então, fixam no ar. Exato. Então é isso. Mas como é que eu faço o desenvolvimento de fungo aonde eu não tenho carbono? Não cresce. Não né? tem. Carbono é energia, né? Para Carbono é micro-organismos. Então Tem olha que ter só, associação. e o carbono a gente está falando de nitrogênio? Não. Mas o nitrogênio está lá fixado, a planta não aproveita. Então por isso que a hora que você põe integração, você começa a ver nutrientes que não existia. Você fala, mas de onde está vindo esse potássio? Está vindo da reciclagem lá dos... Mas só de lá? E as bactérias e os fungos, né? É o benefício do estímulo na Aí a gente microbiota vai, do solo, né? aí a gente pode um pouquinho, é uma discussão que vai muito mais além, né, Matheus? Porque a gente também, e Renan também, acredito muito também na questão da microbiota do solo. Tem Exato. gente falando de questão de bacilos, então, assim, que estão ali. A gente está criando um ambiente para aqueles com sistema radicular, todo o exudato da raiz que vai estar descendo, toda essa rizosfera que a gente está. Então, a gente está, com certeza, melhorando o sistema. Exato. Então, isso colabora e acredito que os benefícios de um sistema bem manejado, plantas como a braquiária, até mesmo os mix, como você colocou anteriormente, eles trazem um benefício muito grande para o sistema de produção, que é o que a gente precisa, né? Acredito que um sistema de produção a gente precisa pensar ele como um todo. Sim. Como a gente falou anteriormente, já pensar ele como um todo, como um sistema integrado, ele está te trazendo benefício, né? E aí entra coisas importantes. Por exemplo, que eu quero colocar para vocês para a gente pensar mais além disso.
Na maioria do Brasil Central, a gente está falando de colocar braquiária, a gente está falando num período de inverno. Na maioria do Brasil Central, as chuvas são muito limitadas. E mais ainda, e o Leandro bate muito, vocês batem muito nisso, nas áreas de safrinha. Porque o cara só vai pôr a braquiária na hora que ele plantou o milho. Uhum. Qual é a atividade biológica que eu vou ter nesse solo nesse período? Porque choveu, o cara já quer secar a braquiária. Então, qual é o real benefício do mix de capim no intervalo onde eu tenho pouca atividade biológica? Porque eu preciso de calor, eu tenho. Eu preciso de matéria orgânica, eu tenho. Qual que é a outra coisa que eu preciso? Água. Água. É principalmente nessas finais de janela, né? Ou nessas regiões que são mais, vamos dizer assim, Mais áridas, mais secas, mais fronteiras, vamos dizer assim, que ainda não tem uma safrinha, uma segunda safra já bem estabelecida, uma janela ideal de chuva. Então, por exemplo, cara, sempre no meu planejamento, eu trato a gramínea, ou o benefício da gramínea, como uma cultura. Eu tenho janela para plantar? Cara, não tenho. Qual o benefício que você vai colher disso? E tem outras coisas ainda. Tá, tudo bem. Então vamos dizer, eu tenho água, eu tenho carbono, eu tenho temperatura. Mas meu solo eu meto fungicida todo ano, 4, 5. Como que eu vou mobilizar no meu solo? Porque o que faz o solo é o fungo. As bactérias são muito rápidas. Então ela não dá tempo de fazer as estruturas mais complexas do seu solo. Se você tem um solo com fungo benéfico, ele vai fazer o teu solo, né? Quando você olha um solo que tem fungo, significa que o equilíbrio está bem próximo. Eu faço 5 de fungicida, planto na época da seca. E aí? Perfeito. Então, mas é melhor que nada. Show, concordo, 100%. Mas é só como desafio para a gente pensar num sistema mais a longo prazo. E eu vou um pouquinho mais além nesse pensamento, Matheus, porque assim, aí colabora um pouquinho com aquilo que a gente fala. Se a gente tiver um sistema e principalmente um perfil do solo, a gente vai ter, claro, uma camada, a primeira camada que seca é a camada superficial, mas se eu tenho um perfil de solo, eu vou ter água em profundidade. Sim. E essa água, muitas vezes, a gente observa em alguns locais, eu gostaria que você trouxesse isso também pra gente, locais, né, que a gente tem um perfil de solo mais profundo, corrigido, a gente vai ter uma quantidade de nutriente mais em profundidade, e às vezes a gente tem a raiz, principalmente a raiz de braquiária, a gente sabe que a gente abriu trincheiras com 3, 4 metros de profundidade aí de raiz de braquiária. Então a gente tem um solo construído com perfil, que a gente disponibilizar que essa raiz está lá embaixo, a gente vai estar trazendo essa água e vai ter um capim de menor qualidade. Sim. Então, também com um solo vamos pensar um perfil bem feito, a gente vai ter essa capilaridade vindo de baixo para cima dessa água. Então a gente vai ter um ambiente melhor para além da braquiária, que vai te ajudar na questão do pasto, também a gente vai ter na próxima cultura. Então, acredito que se a gente tiver um perfil de solo, a gente também melhora esse sistema da questão da microbiota também. Sim, eu sempre olho assim. A primeira coisa que eu olho é no histórico de bioindicadores. Positivo. Então, a análise química para mim serve para recomendar a adubação. Mas o que me mostra se eu estou no caminho certo, eu não preciso de análise. É bioindicadores. Por que eu penso assim? Se eu chego num solo que eu estou trabalhando há 3 anos e eu não consigo cavucar na seca com a mão, ele está melhor ou pior? Tá pior. Tá pior. Tá piorando. Se eu vou lá e meto uma pá, eu até consigo cavucar, mas a hora que eu meto uma pá, os grânulos que vêm para minha mão, ele está mais arredondado ou mais angulado? Ele está melhor ou pior? Se ele estiver mais angulado? Pior. Pior. Eu preciso de análise para fazer isso? Assim, análise, né? Eu cavuquei, achei um monte de minhoca. Tá melhor ou tá pior? Eu cavuquei, não achei nada. Né? Então, cara, como é que eu sei que eu estou manejando bem meu solo com as braquiárias, ou com os mix, ou com o que quer que seja? Cara, vai olhando o teu solo. Se ano a ano os bioindicadores estão mostrando para você que ele está mais airado, que a braquiária está mais verde na seca, né? Que está aparecendo micro-organismo, que está aparecendo fungo, né? Aí você começa a falar, opa, peraí, tô no caminho certo. Então na minha cabeça sempre é nesse lado. E no gado a mesma coisa. Se eu olhar, me incomodava, eu tinha lá meu gado lá, a aguada tá ali, eu ia plantar a soja perto da aguada dava 80, 90, 100 sacos, e a soja no final do piquete dava 30. Por quê? Porque o gado ficava estercando ali 2 anos,
né? Melhorando aquele ambiente, e lá do fundo ele só dava uma lambiscada lá no pasto e vinha para cá. Vinha trazer toda a parte boa para cá, né? Entendeu? E dentro desse Então, sistema, né? dentro desse sistema São Mateus, desses tanto 16 meses que seria numa área de abertura, como nos 30 meses que você comentou que seria uma área que eu já tenho estabelecido e eu queria melhorar o meu sistema, vocês têm mais ou menos uma média de quanto que vocês conseguem melhorar, por exemplo, matéria orgânica, que hoje é um padrão mais a parte de fertilidade? Esse dado está na Embrapa e eu tenho o histórico desse talhão que eu colhi mais soja lá, que foi o talhão que mais eu sempre penso assim, Renan, eu quero chegar em altas produtividades de soja, então eu tenho que começar em sistemas de produção. Eu não acredito na pecuária ou na agricultura. Você pode até ter coisas pontuais. Por exemplo, vou testar um vermífugo no gado. Eu posso. Então eu vou testar o vermífugo no gado. Beleza. Mas eu acredito muito mais no contexto que esse gado está do que no vermífugo A ou B. Então, sei lá, vou testar um foliar. Tá? Vou testar, que nem vocês falam, o sulfato de magnésio com EDTA. Beleza, cara. Pontualmente, você fala, esse é melhor que esse. Mas, de repente, no teu sistema de produção não vai dar diferença. Porque o seu sistema supriu essa necessidade, entende? Então eu peguei esse talhão e comecei a testar nesse talhão o quanto que a gente poderia melhorar de incrementação. Então eu fiz um sistema de rotação que eu achei que era ideal na minha cabeça. E ele funcionou. Ele saiu de 0,8 de matéria orgânica e em 14 anos, 2001 a 2014, ele foi para 2. Ele aumentou 5 vezes o teor de matéria orgânica no solo. Em 14 anos. 14 anos. E o que... 14 anos. Só que qual que é o pulo do gato? Essa área nunca viu grade. Era uma área de pasto do meu pai. Que a hora que eu fui entrar plantando soja, eu fiz correção na superfície e... Qual o pulo do gato? Se você faz uma recuperação do São Mateus hoje com o conhecimento que a gente tem, usando os biológicos, usando o manejo do gado, usando... Eu acredito, ainda não tive essa prova, porque precisa de um experimento de um pouco mais de longa duração. Exato. Né? Mas a gente tem já de 3 anos de experiência disso. Que legal. E eu acredito que esse tempo cai pela menos da metade. Então, de 5 a 6 anos eu consigo fazer isso, no São Mateus. E outra então, assim, né, de 14 anos a gente aumentou 5 vezes, eu consigo aumentar. Não vai dar 5 vezes, porque depende do estágio de solo que você tem. Né? Se eu tiver um solo de 0,8 de matéria orgânica, é diferente de eu ter um de 2. Exato. Né? Ele vai chegar em 3, 3,5, 4, não vai passar muito disso. É difícil ele passar disso, né? Pela própria condição de clima. Mas a gente consegue chegar acima de 3 muito rápido, em muito menos tempo do que quando a gente começou lá atrás. Sim, interessante. E uma outra estratégia que a gente vem também despertando a curiosidade dos produtores em fazer, justamente por esses dados que o professor Alencar trouxe hoje aqui para nós, do gap de nitrogênio no sistema e tudo mais, estimulando os produtores a, mesmo que faça só uma palhada, trabalhar essa braquiária, trabalhar com nitrogênio vindo desse estímulo. Na sua experiência, você tem algum dado que, quanto que eu consigo ganhar em biomassa ou antecipar essa formação da braquiária com o uso de nitrogênio, quanto que eu ganho em raiz com e sem o uso de nitrogênio na braquiária, 50, 60 kg de ureia? O que eu tento analisar é assim, ó. Eu odeio estatística. Estatística, eu odeio estatística, porque a estatística, ela prova aquilo que você quer. E ela não olha os extremos. Então, toda vez que a gente faz uma regressão de um número ou de alguma coisa, a gente tenta achar uma equação média. No fim é isso, né? No final do dia, né? Mas você não analisa os extremos. E isso é muito perigoso, na minha concepção. Por exemplo, os dados do professor Zanon. A gente viu soja acima de 6 mil quilos lá no dado dele com 4,5 de pH. A gente viu soja lá com acima de 6 com um balanço positivo de potássio. Mas é extremo. Pode ser que seja um erro de amostragem ou de alguma coisa. Pode ser. Pode ser que seja alguma coisa que a gente não consiga explicar. Pode ser. Mas eu acho que vale a investigação. Então eu gosto muito de investigar os extremos. E aí entra um ponto interessante. Toda vez que eu penso na natureza, eu penso numa floresta. Porque a floresta está em equilíbrio.
para entrar nisso que você está falando do balanço negativo de N. Na floresta, o balanço de N é negativo? O que você acha? É negativo o balanço de nitrogênio? Assim, talvez para aquele sistema em que eu tenho tempo, não seja. Tá em equilíbrio, talvez né? é 0 a 0. Exato. Ok? Ou talvez eu estou incrementando porque eu estou tendo atividade, estou tendo microbiota. Às vezes acontece mas é um processo, desmate ali, né? Um raio que cai ali, alguma evento ali que faça com que essa vegetação se regenere. Mas o fato é que quando eu pego isso e eu tiro do equilíbrio, o meu N vai lá para cima. Porque todo aquele estoque que está lá é liberado. Concorda comigo? Então, quando a gente vai fazer uma área de abertura, né? Vou fazer uma área de abertura de pastagem. Está lá o cerrado, você faz análise química, não tem nada. Mas como é que você explica que uma área de abertura de cerrado com uma braquiária que você nunca adubou, na época de abertura de cerrado, você produzia 15, 20 arroba por hectare? Porque o estoque de matéria orgânica que estava ali, você queimou. Bom, por que eu estou falando isso? Eu acho que o balanço de nitrogênio está no carbono. Se você consegue acumular mais carbono, você começa a ter mais nitrogênio no solo. Só que isso demora. Você não vai conseguir de uma hora para outra. Como que você acelera isso? Aí você tem que diminuir essa relação. Aí eu tenho que fazer o que o professor falou lá, eu tenho que meter nitrogênio, de alguma forma. Mas vamos dizer, o que a gente observou na São Mateus? Essa área que eu estou te falando, que saiu de 0,8 para 2, por que eu consegui colher 89 sacos e eu colhia 30? Ah, meu solo melhorou fósforo, melhorou potássio, melhorou cálcio. Nem são valores acima do que vocês estão falando aqui, sabe? São valores bem mais módicos. Mas como é que eu consegui colher 89? Porque minha matéria orgânica saiu de 0,8 para 2. Eu comecei a liberar mais matéria orgânica dentro do sistema. Quem fez isso? O N que eu usei? Eu não usei, era só pasto e soja. Teve o balanço negativo? Não, porque o balanço positivo está no carbono. Esse carbono fixado no solo começou a liberar nitrogênio para o meu sistema. Mas eu tive que esperar. É só, talvez, analisando pelo que a gente sabe de processos biológicos, né? Talvez nesse cenário eu demorei um pouco mais, justamente por muitas vezes eu não ter o nitrogênio no sistema. E a gente sabe que nitrogênio e carbono andam juntos, né? Sim. Não tem como eu separar tanto o metabolismo na planta como o acúmulo. Porque para mim acumular mais carbono, eu tenho que ter mais nitrogênio. Para melhorar o metabolismo de nitrogênio, eu tenho que ter mais carbono. E eles são juntos, né? Então, talvez nessa analogia que a gente tem que fazer, igual o senhor comentou, com a tecnologia que a gente tem hoje de correção, de construir um perfil de solo, de adubar. Então, assim, a gente encurta isso justamente por estar fornecendo algumas coisas para melhorar o acúmulo de carbono, melhorar o sistema como um todo, né? Então, a gente acelera esse processo. Então, e aí tem a pegadinha, que é assim. Por que liberou mais carbono? Por que liberou mais nitrogênio para eu colher os 89 sacos, mesmo numa área de 2% de matéria orgânica? Porque eu matei o capim. Então, todo aquele estoque de matéria orgânica, eu imitei a natureza. Então, todo aquele estoque que eu tinha de matéria orgânica, mais a soja, mais a fixação biológica, mais os micro-organismos de vida livre, liberou nitrogênio para que a minha soja desse os 89. Então, eu sempre tenho como medida a gente tentar olhar o solo, e talvez, não sei se hoje, pelo menos com as análises que a gente tem na mão, que é o de matéria orgânica, que é, na verdade, de carbono, né? A preocupação com todos os manejos que a gente tem em ferramentas para acelerar e para fazer hoje, para chegar no 100 saco mais rápido, se esse carbono no solo está aumentando ou está diminuindo. E pouca gente está dando importância para isso. Às vezes, momentaneamente, você está tirando mais, repondo mais químico e o teu solo está ficando para trás. Certo. Não sei se você entendeu o que eu quis Entendi, dizer, né? Então, entendi. tipo, beleza, cara, eu quero acelerar, então eu vou jogar calcário, que queima a matéria orgânica. Eu vou jogar nitrogênio, que queima a matéria orgânica. Eu vou colher 100, 120 sacos. Show. Mas e como vai estar teu solo daqui 2, 3, 4 anos?
Eu gosto muito de... Eu não gosto de analisar muito um fator isolado, né? Eu acho que é o conjunto do todo, das estratégias, é o conjunto de uma boa palhada, de um solo fértil, o conjunto das estratégias e escolhas que no final combinam na minha produtividade. Se eu estou colhendo bem, teoricamente eu estou fazendo estou escolhendo as estratégias de manejo adequada. Se eu não estou atingindo meu patamar produtivo, em alguma etapa, algum processo dentro da minha etapa eu estou errando. Então, eu acredito que eu preciso de uma boa fertilidade para me construir uma boa palhada, uma escolha, desde a escolha do conhecimento para me escolher um bom capim, para mim ter um sistema radicular. Tendo fertilidade, eu vou crescer raiz, vou acumular carbono, vou ter lignina em profundidade. Eu tenho que gerir a minha lotação para mim não degradar o meu solo, apesar de eu estar incrementando exatamente. Então, o equilíbrio de tudo, sabe? E essa parte microbiológica é uma coisa que vem avançando nos últimos anos. Sim, eu tive o privilégio de fazer aula com o professor Andriotti lá no mestrado, agora lá na Exalc. Foi onde eu aprendi muito sobre micro-organismo. E realmente, a gente estuda vários processos, metabolismo, micro-organismo, planta, solo, mas no final, o que dita tudo isso, o que rege essa dinâmica do micro-organismo, é o carbono da planta. Então, tudo que direto ou indiretamente eu afeto essa disponibilidade do carbono no solo, eu vou estar influenciando a microbiota. Desde o gado hoje defecar aqui e não defecar aqui, pela defecação, pela reciclagem de nutrientes, pela disponibilização, pelo aumento de matéria orgânica, eu vou estimular a microbiota. Sim. Aqui no lado eu já vou ter um efeito inverso. Ele pastou, ele tirou dali, a planta teve que sugar, teve que absorver do solo para fazer a parte aérea, o gado foi lá, pastejou e largou aqui. Então aqui eu estou tendo um ambiente deficiente e teoricamente aqui é um ambiente enriquecido. Então realmente o equilíbrio é extremamente importante em tudo na vida. Se você olhar o comportamento do bovino de vida livre, ele não fica no mesmo lugar. O humano que fez isso, né? Ele vai pastando e andando, porque a natureza é sábia. E se ele ficar no mesmo lugar, ele vai escolher o lugar para fazer, né? Ele está preso. Exato. E vem de encontro outra coisa, que você fala quando a gente fala de sistemas, né? E aí vem uma outra coisa que eu acho interessante. Além do carbono, eu gosto de medir o input de insumos. Porque, cara, se eu estou medindo o meu sistema e eu estou pondo mais insumos, isso é bom ou é ruim? Né? Aí vem uma coisa importante que eu sempre coloco isso nas minhas consultorias, que é a autonomia do produtor. Então, tudo aquilo que dá autonomia para o cara, mesmo que às vezes eu não consiga um teto de produção tão almejado que eu conseguiria pondo mais input de insumos, mas eu estou dando uma liberdade para o cara de ficar menos dependente do fora da porteira. Então, a gente acaba olhando bastante essa parte mais natural. Eu tenho essa pegada mais, né, primavera, mais antiga, que é o quê? Cara, o que eu consigo fazer dentro da fazenda, né, que isso me liberte mais de ficar menos dependente de insumos fora da porteira. Porque numa hora de crise, o que vai te mandar é isso. Sim, né? Com certeza. Né? Então, a gente sempre pensa nisso. Então, essa filosofia veio da gente desde a integração, porque essa é uma forma de você, né, potencializar os dois sem perder, né? E você ficar menos dependente do pós-porteira. Né? Sim, com certeza. Deu uma seca grande. Cara, eu tenho gado. Pode dar uma catástrofe, que nem o Leandro falou. Cara, o nosso sistema é bem robusto. E eu acredito no sistema da raiz piamente. Cara, show de bola. É robusto, 20 dias, 30, 40. Mas chega um ponto ali que o sistema não aguenta, né? Que tipo, você pode ter uma quebra. Vai entrar em colapso. E aí, cara, você tem só agricultura, você vai fazer o quê? Porra, tem que ir lá pro banco, pro canal, né? E falar, ó, vamos negociar aqui, porque não deu. Se eu tenho gado, eu fico numa posição mais confortável. Eu vou ter que negociar com o banco. Mas pelo menos eu falo, cara, peraí, eu tenho uns boizinhos aqui que, né? Que me salva, né? Que me permite, ele né? A diversificação leva à resiliência, né? Porque a gente observa isso muito nas cooperativas do Sul. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Copacola lá no Paraná, que quando eu entrei era uma área pequena, mas em função da integração, do agregar valor, tu via que aqueles produtores que num ano que não era tão favorável climaticamente, que produziam mal,
ou baixava a média produtiva em função de uma seca, os que tinham integração tinham uma outra fonte de renda para dar equilíbrio no sistema. Seja Então, um suíno, uma ave. exatamente. For, né? Então, quando a lavoura subia, produzia bem, bom. beleza, a oferta baixava, quando aumentava o preço da ração, a lavoura estava bom. Agora, quando o soja estava ruim, a integração estava boa. Então, realmente, aquele equilíbrio que dava resiliência para o cara tocar. E ter cuidado, que nem você falou, né? Eu acho que isso faz todo sentido, né? De você analisar todo o sistema, cara, para ver se o seu sistema está melhorando, né? Com certeza. Né? Porque esse é o outro ponto. Às vezes a gente fala assim, não, tudo bem, vamos produzir, vamos pôr insumo, vamos produzir, vamos pôr insumo. Tá, cara, mas o teu sistema no longo prazo tá crescente, né? Exatamente. Essa é uma preocupação Não, muito bem, bom, Matheus. né? É muito bacana. Acho que vamos chamar o momento de desaprender, Claudinho? Matheus, só fazer a chamada aqui. O que aconteceu nos últimos tempos aí, no momento de desaprender, né? O momento que aconteceu nos últimos tempos aí, que você tinha uma verdade absoluta mesmo, isso aqui eu tô convicto que é realmente, e que foi um desaprender pra ti, que realmente não é bem assim, alguma coisa que mudou, você acabou mudando de opinião. Cara, tem várias coisas, né? Tem várias coisas. Eu sou insaciável mesmo de conhecimento. Então aparece uma novidade, eu tento testar para ver se o cara tá falando verdade ou mentira, né? Então eu sempre tô me pegando aí a desaprender alguma coisa. Mas o que mais me impactou foi uma lavoura que a gente fez em Camapuã, num solo de 6% de argila. Nossa. E lá, as correções que a gente fez, eu fiz várias correções, né? E lá eu peguei 45 dias de seca. E num desses talhões, a soja bateu 80 sacos. Em outros, deu 15 e 35. Mas não foi isso que me chamou a atenção. O que mais me chamou a atenção, que eu testei esse ano, porque as correções, eu falei, cara, se eu meter mais as correções que a gente faz, vai produzir melhor. Mas a sanidade geral da lavoura, né? Como é que a gente consegue olhar a lavoura de uma forma de sanidade diferente? Há muito tempo eu queria mexer com biológicos. E essa foi a primeira oportunidade que eu tive de realmente pegar um ciclo completo de pecuária e lavoura, tratar o gado como biológicos e tirar os químicos e pôr biológico. E eu fui radical nesse experimento. Então, por exemplo, eu falei, cara, eu vou usar o mínimo possível de químico que eu puder. Então eu só usei herbicida. E quando eu associei o pool de biológicos com a nutrifisiologia, que foi o que eu estou aqui hoje, o que me chamou a atenção na raiz, foi exatamente essa parte de micronutrientes, que a gente falava muito na Primavera e não usava direito isso, né? Quando eu vi o Leandro falando da nutrifisiologia, de usar os foliares como forma de nutrição para atingir sem saco, eu vi isso na prática, porque eu falei, cara, o que eu fiz de diferente para essa soja estar sadia? Os biológicos e os foliares. Quando eu associei os foliares de maneira mais correta junto com os biológicos, eu tirei a soja sem fungicida, né? Lógico, escolhi as variedades, né? Teve todo um processo aí, não foi pegando qualquer coisa. Mas isso para mim foi um desaprender, porque na minha cabeça, todo mundo falando em fungicida, todo mundo falando de água de batata, todo mundo falando dos biológicos. Eu sabia que funcionava, mas nunca tinha testado. Eu falei, cara, será que esse negócio dá certo mesmo? Né? E aí, quando eu testei isso, a gente tirou quase 80 sacos sem nada de fungicida e praticamente sem nada de inseticida, só usei herbicida. Olhei a soja sadia, baixeiro, beleza, a soja toda carregada. Eu falei, cara, tá aí. E foi isso que me chamou a atenção de estar no raiz. Então esse foi o meu desaprender aí, né? Na parte prática foi essa. Bacana, bom demais. Um show de bola, acho que foi um aprendizado muito bom. E eu acho que todos os podcasts que a gente fez, tanto acho que o tema principal do evento, mas também acho que a palavra que foi unânime nos podcasts que a gente fez, a base é o conhecimento, né? A gente tem que buscar informação, tem que ter conhecimento para a gente conseguir escolher qual a estratégia, qual o manejo, qual o caminho que a gente tem que seguir. Então foi muito bom, a gente aprendeu que braquiária não é tudo igual, a lotação a gente tem que observar a área, não tem um dado específico, não tem uma altura específica, e sim, a gente tem que pegar a botina e ir lá no campo, e que
a integração ou o equilíbrio é extremamente importante, não só para a pecuária, não só para a agricultura, mas acho que para tudo na vida, acho que a gente tem que manter o equilíbrio e buscar o melhor caminho. Então, que é possível de produzir uma área de 6% de argila, que é muito importante também. É possível aumentar a matéria orgânica, claro que não em grandes proporções, mas assim, é possível a gente, através do manejo, melhorar a característica física, química, mas principalmente biológica. Aí a braquiária e o gado entra como uma ferramenta extremamente importante. Então foi muito bom. A gente agradece, Matheus, pelos teus conhecimentos compartilhados. Acho que foi muito bom. Acho que vai agregar muito para o produtor lá. E a gente sempre fala no final do podcast, né, Claudinho? Não adianta só nós aprender aqui, né? Sim. Então a gente agora tem que pegar tudo isso e levar para o campo e aplicar e transformar isso em rentabilidade. Senão fica mais um livro na prateleira, né? Exatamente. Então, se você quiser fazer alguma mensagem para deixar para os nossos cara, eu acho que raizeiros aí. É isso. A primeira coisa, né, cara, para você ter conhecimento é ter a cabeça aberta. Então não adianta você chegar num lugar e já ir com preconceito, né? Essa do desaprender, né? Teve uma firma que uma vez chegou lá na fazenda e falou, não, vamos testar foliar aqui, lá na São Mateus. E não funcionou. Né? E eu falei para ele, pode testar, a gente vai fazer direitinho e tal, não vai testar. A cabeça minha estava aberta, mas eu já estava meio com preconceito. Falei, cara, isso aqui não vai funcionar. Mas eu testei uma vez. Né? Eu testei uma vez. Então, o que eu falo sempre, cara, se a gente tem a cabeça aberta para qualquer coisa, pode ser uma coisa que às vezes você vai falar assim, cara, isso aqui não faz sentido. Mas dá a chance, né? Porque às vezes não faz sentido, mas ela te prepara ou ela te ensina alguma coisa. Mas você tem que pôr em prática. Exato. Então, se você tem o conhecimento, tem a cabeça aberta, mas não põe em prática, fica só um livro na prateleira. Exatamente. Né? Então, se você pensa qualquer coisa, por mais absurda que seja, teste. Né? Dá oportunidade para esse absurdo, às vezes, se concretizar. Que é assim que a maioria das coisas foram modificadas, né? Com certeza. Show de bola. Então, obrigado, né, vocês aí pelo convite, de estar na raiz aí, de estar fazendo podcast. É isso. Com certeza. Só vou dar minha consideração final aqui, deixar uma mensagem também, depois o Renan fecha aí. Mas, Matheus, primeiro te agradecer por ter toda essa troca de conhecimento aqui, trouxe vários insights para todo mundo aí. Vamos dizer lá, que nem o Renan já colocou muito bem, pasto não é tudo igual, né? Sim. Ou seja, os capins não são todos iguais. O mix, então, que é uma coisa que você vem desde lá de trás, que a gente sabe que cada vez mais está cada vez mais trazendo maior, agregando mais, a gente cada vez falando mais de mix. Então, dizer que isso não é uma coisa nova, já vem desde lá de trás. Muito bom esse insight que você trouxe, colaborando com isso. E o maior aprendizado para mim hoje aqui foi que uma área de 6% de argila, você fazendo aí, trazendo para todo mundo aqui que é possível, né? Isso nos deixa muito felizes para saber que a gente está no caminho certo. A gente tem ambientes de produção e trazer também que o ambiente de produção precisa ser pensado como um todo, né? Acredito que é o grande gargalo. Uma coisa interfere na outra, então se eu colocar maior quantidade de boi aqui ou maior quantidade de unidade de animal, né, maior quantidade de gado, posso interferir na minha soja ou e vice-versa também, né, da mesma forma. Então eu só tenho a agradecer, meu muito obrigado por ter trazido todo esse conhecimento. E se eu podia elencar, que nem você falou, conhecimento é a base de tudo, né? O conhecimento a gente vem buscar, vem num evento desse aqui com uma energia enorme e só o conhecimento sozinho também muitas vezes não é o suficiente, a gente precisa ter aquela motivação. Sim. E isso a gente encontra muito aqui no evento que a gente está hoje aqui, a motivação, saber que dá certo, encontra pessoas que já estiveram lá, que já fizeram e que muitas vezes nos motivam a fazer também, a pensar diferente, pensar fora da caixa, ir lá, voltar para casa, agora colocar em prática tudo aquilo que a gente levou, né? Isso é o grande gargalo, né? Cara, assim, o evento para mim foi sensacional, né? Mas se eu fosse tirar uma frase, né? Uma frase do evento é a frase do Léo ontem, né? Do Fará. Que ele falou, cara, amanhã eu vou desistir, hoje não. Ótimo. Por que isso? Porque, cara, você tem conhecimento, você tem disponibilidade, você tá com a cabeça aberta. Mas se você testar uma vez só e não der certo, você pode estar perdendo a oportunidade, né, de descobrir algo fantástico. Exatamente. Se você tentar várias vezes, né? Com certeza. Acho que é isso. Cara. Perfeito. Não, novamente agradecer. Mais uma vez, muito obrigado pelos conhecimentos compartilhados. E agora nós vamos olhar para aquela câmera central e vamos botar tudo isso em prática. Então,
Bora pra lida!